estudando no CC, e nesse nosso projeto de vídeo faremos o comentário dessas questões estas de algum dos nossos vestibulares. Senhores, vamos aqui à primeira, trata-se de uma questão do ângulo. Resolver a equação 2/3 elevados a 2x mais 1 mais 3/2 elevado a 2x menos 1 igual a 97 sobre 54. Então, senhores, para resolvermos essa equação exponencial, nós vamos aqui, já de início, verificar em relação a essas duas bases que são inversas. Então, um detalhe para chegarmos a verificar o caso. Na condição da igualdade, por exemplo, a 2/3, se você tem uma base fracionária elevada a um expoente negativo, ao você fazer a permuta desta base fracionária, o expoente de negativo, ele passa a ser positivo, desde que você inverta a base. Senhores, então é o que vamos fazer em relação a essa segunda base 3/2. O expoente que está 2x mais 1, na inversão, ele passará a ser 1 menos 2x. Em outras palavras, trocamos o sinal do 2x e trocamos o sinal do menos 1. Ou seja, quem está positivo passa a ser negativo, quem está negativo no expoente passará a ser positivo. Continua o expoente. Bem, senhores, para agora a gente fazer a continuidade da resolução da equação, vamos ter que usar essa propriedade aqui de potência. Produto de potência de mesma base. Repetimos a base e somamos expoentes. Senhores, só que nós vamos aqui aplicar a propriedade ao contrário. Nós temos a soma, vamos transformar em produto. Ou seja, nós temos, ou podemos dizer que ficamos com 2/3 elevado a 2x vezes 2/3 elevado a 1. O mesmo caso, senhores, em relação a 2/3 elevado a 1 menos 2x. Ficamos com 2/3 a 1 e 2/3 a menos 2x. Continua 97. Senhores, na próxima passagem, o que temos aqui a fazer? Temos um fator comum em relação a esses dois primeiros membros, ao primeiro membro, em relação a esses dois primeiros termos, que é o caso 2/3. Então, uma das maneiras, podemos tomar essa equação e multiplicá-la pelo inverso de 2/3 para a gente cancelar. E é isso que nós vamos fazer, senhores. Então, multiplicando essa equação por 3/2, repito, a inversão de 2/3, todos os termos dessa equação, lógico, inclusive o segundo membro, vão multiplicar por 3/2. Então, senhores, aqui dá para a gente cancelar, né? O 2/3 pelo 3/2, da mesma maneira. E o 97 por 54 multiplicados por 3/2, dá para a gente, no caso aqui, fazer o quê? Uma simplificaçãozinha para facilitar um pouco, é o 54 e o 3. 54 e o 3 dá para a gente simplificá-los por 3. Então, 3 por 3 é 1, 54 por 3 é o 18. Senhores, ficamos então a depender do nosso segundo membro, a depender de 97 vezes 1 é 97, sobre 18 vezes 2 é o 36. Bom, gente, então, com esses cancelamentos, ficamos a depender desta equação. 2/3 a 2x, 2/3 a menos 2x, igual a 97 sobre 36. Senhores, chegou a hora da gente aqui usar um artifício. No lugar de 2/3 elevados a 2x, nós vamos usar o y. Então, gente, ficamos a depender de 2/3, no lugar dele é y. 2/3 a menos 2x, podemos trabalhar com 1, e ficaria aqui y elevado a menos 1. Fica, no caso, 1 sobre o y, igual a 97 sobre 36. Senhores, vamos ter que ajeitar essa equaçãozinha, tirando aqui o mínimo, que é o 36y, né? Ficamos, então, a depender de uma equação do segundo grau. Ela ajeitada, senhores, fica, digamos, desse tipo. Bom, gente, então, vamos partir para a resolução dessa equação. Partindo para cima do delta, tirando o valor do delta a princípio, chegamos ao b quadrado menos 4ac, com a ABC respectivo, valendo 4.225, que é o valor do delta dessa equação, senhores. Isolando e extraindo logo aqui a raiz quadrada delta, ou seja, de 4.225, é o 65. Senhores, usando o basta para a equação em y,
ficamos a depender de 97 com a extração do delta, raiz quadrada do delta, sobre 72. Senhores, aqui vamos usar a condição da soma, né? Chamando a primeira raiz de y1, ficamos a 97 mais o 65 sobre 72. Senhores, dá o 162 por 72. No caso, simplificando essa fração por 2, ficamos com 81 sobre 96. O 81 é o 9 vezes 9, o 36 podemos dizer que é o 9 vezes 4. Simplificando o 9, senhores, ficamos com 9 quartos. E 9 quartos, senhores, podemos escrever, é o 3 meios ao quadrado. Fica valendo, então, aí o nosso primeira raiz do y, 3 meios ao quadrado. Senhores, a segunda, vamos usar a condição da diferença. Ficamos, então, a depender de quem? De 32 por 72. Novamente, fazendo aqui uma maneira de fatoral em produto 32 é o 8 vezes 4, 72 é 8 vezes 9. Simplificando esse 8, ficamos com 4 nonos. E 4 nonos, senhores, podemos escrever ser a razão ou a fração 2/3 ao quadrado. É o valor da segunda raiz. Senhores, com esses dois valores, vamos concluir o problema. Vamos tirar, então, o valor do x, né? Ou seja, vamos voltar aqui ao artifício, que é o 2/3 elevado ao x, igual a y. E usar, em primeiro lugar, vamos usar o 2/3 elevado a x, igual ao 3 meus ao quadrado, que é o primeiro valor y. Senhores, aqui dá para a gente fazer um cancelamento, né? Como vamos fazer esse cancelamento? Podemos fazer o emprego daquela propriedade que usamos a princípio. Se eu tenho 2/3 a x e 3 meus a y, para igualarmos as bases, vamos fazer a inversão dessa segunda fração, 3 meus. Se está ao quadrado, na inversão ele passa a expoente negativo. Ou seja, podemos trabalhar com 2/3 a x, que é a primeira, e a segunda 2/3 a menos 2. E aí, senhores, bases iguais, podemos cancelar. E então determinamos o primeiro valor do x da nossa equação. O segundo valor, vamos usar o mesmo artifício, 2/3 elevado a x, igual segundo valor da razão do valor do y, 2/3 ao quadrado. Aqui as bases já são direitinhas, tudo igual, podemos cancelar. E, senhores, chegamos então a x igual a 2. Conjunto de solução da equação, menos 2, 2. Então, senhores, aí é uma das maneiras de resolvermos essa equação. Vamos a um sistema. Se x, y é a solução desse sistema, então o valor do x mais y é o que ele está interessando. É 11, 12, assim por diante. Senhores, vamos aqui fazer da seguinte forma. Vamos usar um artifício, bem que você poderia usar do jeito que está, mas só para facilitar um pouco. Onde há 2 elevado ao x, nós vamos denominar de a, ou chamar de a. E onde há o 3ay, nós vamos simbolizá-lo, ou denominá-lo de b. Então, senhores, usando o artifício no sistema, a primeira equação fica a depender de a mais b igual a 11, e a segunda a diferença, a menos b igual a 11, já que estamos usando esse artifício. Senhores, o sistema está no ponto, o sistema 2,2, né? Duas equações, duas variáveis. Podemos, então, usar o método da soma, já que temos o b aqui oposto. Então, ficamos a depender do 2a igual a 16. Se eu dividir essa equação por 2, chegamos ao valor do a, que é 8. Vamos ao valor do b. Tomando aqui a primeira equação, substituindo o a por 8, ficamos então a depender de 8 mais b igual a 11. Senhores, a equaçãozinha primeiro grau em b. Isolando o b, passando o 8 a segundo membro, ficamos então com 11 menos 8, e o b então nos fornece o valor 3. Senhores, vamos ao que interessa ao problema, que é o cálculo do 2 elevado a x e o 2 elevado a y. Ou seja, para chegarmos ao x mais y, vamos ao cálculo do x e ao cálculo do y. Para chegarmos ao x, 2 elevado a x é a. Quem é a? É 8. Então, senhores, fatorando aqui o 8, ó, fatorando o 8, as bases podemos eliminar. Ficamos então com x valendo 3. É o valor para x. No cancelamento. Para o caso y, mesmo caso, vamos tomar o 3y e elevá-lo ao b. 3y a b, senhores, ficamos com 3y igual a 3. Quem é 3 na base? Precisamos usar o expoente, então 3 a 1. Cancelamento das bases fornece o y igual a 1.
Ou seja, senhores, se ele pede o valor soma x mais y, 3 mais 1 é 4. Opção do problema, opção B. Senhores, outro sistema da Mackenzie. O sistema 3 elevado a x mais 1 igual a 1. E a segunda equação, 1 nono elevado ao x mais 2 ao y igual a 25, tem solução tal que o x menos y, é o que interessa, vem valer qual opção? Senhores, uma das maneiras. Vamos então aqui tomar individualmente. 3 elevado a x é 1, primeira equação do sistema. Olha, gente, podemos igualar essas bases, hein? Então, usando quem é 3 valendo 1, é o 3 elevado a 0. Aí pronto, senhores, aqui já igualamos as bases, podemos cancelar e trabalhando com os expoentes, x mais 1 é 0. Se x mais 1 é 0, senhores, o x é 1. Já chegamos a uma das variáveis do sistema. Para chegarmos a outra, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a segunda equação e no lugar do x usar o menos 1. É o caso, ficamos com 1 nono elevado a menos 1, mais 2 elevado ao y, igual a 25. Senhores, vamos dar uma arrumadinha nessa fração 1 nono elevado a menos 1. Ó. Se 1 nono é menos 1, ela vale quem? A inversão 9 sobre 1 elevado a 1. E quem é 9 sobre 1, senhores? 9 dividido por 1 é 9. 9 elevado a 1 é 9. Então, vamos ficando com 9. Repetimos o restante. Vamos isolar o termo 2 elevado a y. Passar o 9 a segundo membro. Ficamos a 25 menos 9. Senhores, 25 menos 9 é 16. Batalha pela igualdade das bases. Fatoramento de 16 é 2 a quarta. Bases iguais, podemos cancelar. Tiramos então que o y é 4. Então, senhores, como ele está pretendendo o x menos y, o nosso y é 4, menos o valor do x, que é menos x. Então, 4 menos menos 1 é o 5, a opção do problema é. Senhores, uma da nossa Universidade Estadual do Ceará. Seja P e Q as raízes da equação 3 elevado a 4 raiz quadrada x menos 4 vezes 3 elevado a raiz quadrada 4x mais 3 igual a 0. O valor de 16 mais P, ou então 16 que multiplica a soma P mais Q, é. Senhores, vamos usar aqui a jogada de um artifício. A princípio, esse 3, segundo 3 aqui, elevado a 4 raiz elevado a raiz quadrada de 4x, esse 4 pode cair fora do radical, porque a raiz quadrada do 4 é 2. Então, ficamos com o segundo termo, menos 4 vezes 3 elevado a 2 raiz quadrada x. Então, senhores, nós vamos trabalhar em cima dessa equação. Olha, vamos usar o artifício. Onde há 3 elevado a 2 raiz quadrada x, nós vamos usar y. Olha bem, no primeiro termo, em 3 elevado a 4 raiz quadrada da x, você pode fazer o fatoramento do 4, trazer um desses dois para fora aqui do parênteses, né, da elevação. Ou seja, podemos trabalhar com 3 elevado a 4 raiz quadrada da x, como sendo 3 ao quadrado elevado ao 2. Potência da potência, propriedade. Então, senhores, assim nós vamos fazer. E no caso do artifício, onde há 3 elevado a 2 raiz quadrada x, vamos usar o y. Então, aqui nós temos um y ao quadrado, menos 4 que multiplica y, mais 3. Senhores, resolver essa equação de segundo grau. Vamos usar aqui o processo soma-produto. A soma é o menos b sobre a, no caso é o b com sinal trocado, e o produto é o c sobre a, no caso a é 1, né? No caso é o próprio 3. Senhores, dois números que a soma é 4 e o produto é 3, é justamente quem, senhores? O 1 e o 3. Conferindo 1 mais 3, 4, produto 1 vezes 3, 3. Senhores, usando esses dois valores do y para chegarmos ao valor do nosso x, que é, no caso, em outras palavras, o p mais q, nós podemos aqui traduzir por quem, né, senhores? 3 elevado a 2 raiz quadrada x vai valer 1. Igualando as bases, senhores, nosso primeiro y,
igualando as bases, ficamos com 2 raiz quadrada x valendo 0. Dividindo a equaçãozinha por 2, o nosso raiz quadrada x, elevando essa equação ao quadrado, né, eliminando esse radical, chegamos a x valendo 0. Senhores, a segunda raiz, podemos então considerar logo aqui a princípio, o nosso p, que é um dos valores das raízes, conforme citado no problema, o p é 0, que é a primeira raiz do problema, o primeiro valor de x. E a segunda, onde há 3, voltando aqui ao artifício, 3 elevado a 2 raiz quadrada x é igual o valor outro y, que é o 3. Então, senhores, igualdade de bases podem ser canceladas. E 2 raiz quadrada x igual a 1, podemos simplificar ou dividir a equação por 2. Isolando a raiz quadrada x, ficamos com o meio. Elevando, senhores, isso aqui ao quadrado, ficamos com x igual a 1/4. Esse será, então, nossa segunda raiz, que é o valor de p. E aí, então, senhores, 16 que multiplica p mais q é o 16 que multiplica valor p, que é o 0, mais o valor q, que é o meio, 1/4. E 16 vezes 1/4 pode ser simplificado 16 por 4. Em outras palavras, 16 vezes 1/4 é o nosso caso 4. Opção correta do problema, opção B. Senhores, uma questão da FEI. Resolver a equação 8 elevado a x menos 8 elevado a menos x igual a 3 que multiplica 1 mais 3 elevado 8 elevado a menos x. Senhores, vamos aqui partir para cima, dar uma propriedade logo numa inversãozinha aqui, uma ajuda. 8 elevado a menos x, senhores, é a condição do expoente negativo. Podemos trabalhar com a fração 1/8 elevado a x, ou 1 sobre 8 elevado a x, como queiram. É isso que nós vamos fazer nessa primeira passagem. Já vamos trazer 8 elevado a x menos o 8 elevado a menos x, 1 sobre 8 elevado a x. Bem como também aqui no segundo membro, 8 elevado a menos x, ficamos com 1 sobre 8 elevado a x. Senhores, usar o artifício. Onde há 8 elevado a x, vamos usar o y. Olha só, vai ficar como a nossa equação. Y menos 1 sobre y igual a 3 que multiplica 1 mais, novamente, 1 sobre y. Senhores, dando aqui uma arrumadinha nessa equação, distribuindo aqui o 3, né, no segundo membro, ficamos com 3 que multiplica, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 sobre y, ficamos com 3 sobre y. Bom, gente, então vamos dar arrumada nessa equação. Você aqui, no caso, tirando o mínimo que é o y, né, resolvendo, ou melhor, arrumando essa equação, chegamos à equação y² menos 3y menos 4 igual a 0. A equação artifício, ficamos a depender de 1 a segundo grau. Vamos também usar soma produto. Soma é o menos 3, passa a valer o menos 3 menos menos 3 sobre 1, que é o 3. Né? Em outras palavras, simplesmente você só troca o sinal do produto, da soma, desculpa, e o produto desce do jeito que está. É o menos b sobre a soma, produto é o c sobre a. Senhores, dois números de somas 3 e produto menos 4. É o menos 1 e 4. Conferindo, menos 1 mais 4, 3, menos 1 vezes 4 é menos 4. Você pode fazer qualquer processo, né? O resultado, as raízes serão sempre as mesmas. Bom, vamos aqui ao cálculo do que interessa, que é o cálculo do valor do x, que é a nossa variável de origem, né? A nossa variável artifício é o y. Então, 8 elevado a x, que é o artifício é y, vamos usar uma vez ele valendo menos 1. 8 elevado a x igual a menos 1, senhores, trata-se de uma exponencial inexistente. Nós não temos nenhum valor real que o 8 elevado chegue a menos 1. Então, nesse caso, consideramos uma condição impossível. Agora sim, 8 elevado a x igual a 4. Vamos igualar as bases. Fatoramento 8 é o 2 ao cubo, já está a x. E o fatoramento 4 é o 2 ao quadrado. Senhores, cancelamento das bases, chegamos então a x valendo 2/3. Conjunto solução do problema, 2/3. Senhores, um da PUC. Resolver a equação 6 elevado a 2 menos x vezes 3 elevado a x mais 1 igual a 64. Senhores, lembranças. Um lembrete, produto de potência mesma base, conservamos a base, somamos expoentes, divisão de potência mesma base, conservamos a base e
diminuímos os expoentes. É o caso que vamos usar no primeiro membro. Vamos arrumar 6 ao quadrado, 6 elevado a 2 menos x, podemos trabalhar com 6 ao quadrado sobre 6x. É o caso da divisão, diferença. No caso de 3 elevado a x mais 1, nós podemos usar a condição da soma. Senhores, vamos aqui fazer o quê? Operar esses quadrados, o que é possível. 6 ao quadrado vezes 1, 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 1 dá o 108. Sobre 6 elevado a x, que multiplica 3 elevado a x sobre 3x. Então, repetimos, 36 vezes 1 é o 38, vezes os termos elevados ao x, igual 864. Senhores, nessa equação, vamos dividi-la por 108. Dividindo essa equação por 108, senhores, vamos ter condições de cancelar esse 108, por 108 dá 1, e esse 864 por 108 dá 8. Então, gente, a equação passa a ficar como? Podemos aqui, ó, propriedade 3ax sobre 6ax, podemos trabalhar com 3 sextos elevado a x, expoente comum na divisão, igual a 8. Senhores, batalha pela igualdade das bases. 3 sextos simplificados por 2 é 1/2. Continua a x, o 8 fatorado, 2/3. Senhores, vamos inverter essa primeira base para igualar. Então, ficamos com 2 elevado a menos x igual a 2 ao cubo. Cancelamentos, menos x é igual a 3. Multiplicando essa equaçãozinha por menos 1, chegamos ao valor do x que nos fornece o conjunto solução unitário menos 3. Gente, anda Mackenzie. Resolver 3 elevado a x elevado ao quadrado menos 4 vezes raiz quadrada 5, que multiplica 3x ao quadrado mais 4 vezes raiz quadrada 5 igual a 1. Senhores, temos aqui um produto famoso, né? Produto da soma pela diferença entre dois termos. Podemos até trabalhar assim, mas só para facilitar um pouco, vou usar aqui um artifíciozinho. Onde há 3 elevado a x ao quadrado, vamos usar o y. Então, senhores, vamos ficar com y menos 4 vezes raiz quadrada de 5 e y vezes y, que multiplica mais 4 vezes raiz quadrada de x igual a 1. Senhores, o produto da soma pela diferença entre dois termos sempre é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Os velhos produtos notáveis. Então, o que vamos fazer aqui? Ficamos a depender, ó, do quadrado do primeiro, que é o y, ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Olha, senhores, aqui nós vamos ficando com y ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada 5 ao quadrado é 5. 16 vezes 5, senhores, é 80. Então, ficamos com y quadrado menos 80 igual a 1. Trazendo o menos 80 segundo, vem em soma, ficamos a valer 81. Extraindo o y, né, senhores? É a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é o mais ou menos 9. Pronto, senhores, matamos um artifício. Vamos então para o que interessa, que é a variável de origem, que é o y. Para o caso, 3 elevado a x elevado ao quadrado é y. Então, vamos usar o primeiro menos 9. Mesmo caso, né, senhores, não vai haver nenhum número que nos forneça 3 elevado a ele, ainda ele ao quadrado, valer menos 9. A equação é impossível nas exponenciais. Vamos ao segundo valor. 3ax ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Aqui sim podemos, que é o 9, né? Podemos cancelá-lo. 3, as bases. X ao quadrado é 2. Isolamento x. Mais ou menos raiz quadrada 2 é a solução dessa nossa equação. Senhores, vamos a ângulo. Questão do ângulo. Resolver a equação 100 vezes 10ax igual a raiz x de índice x de 1000 elevado a 5. Senhores, jogando todos esses valores possíveis para a base 10. Ficamos com 10 ao quadrado, que é o nosso 100, repetimos o 10ax, e o radicando em 1000, ficamos com 1000 elevado ao cubo. Aliás, 10 elevado ao cubo, que é o caso 1000, continuando elevado a 5. Gente, produto de potências de mesma base. E no caso aqui, dando logo uma arrumadazinha nesse radical, ficamos, ó, potência de potência no radicante nos fornece 10 a 15.
transformando ou escrevendo esse radical em forma de potência, é 10 elevado a 15 sobre x. Agora sim, senhores, vamos aqui, produto de potência mesmo a base, conservamos a base, somamos expoentes, e no caso, tomamos o 10 elevado a 15 sobre x. Senhores, bases iguais, cancelamos, passamos a usar expoentes. Se 2 mais x é igual a 15 sobre x, dando uma arrumadinha nessa equação, né, senhores, vamos chegar a uma equação segundo grau. Já zerando a equação, né, ficamos com x ao quadrado mais 2x menos o 15 igual a zero. Vamos tentar soma produto. Soma B com sinal trocado, produto é o próprio C. Dois números de soma menos 2 e produto menos 15, senhores. É no caso quem? O 3 e o menos 5, né, senhores? Vamos conferir? 3 menos 5 é o menos 2 e 3 vezes menos 5 é o menos 15. Então, senhores, vamos aqui escrever a nossa solução, né? É o nosso x, não tivemos artifício, e menos 5 e 3 é a nossa solução. Bem, gente, no mais, deixamos essas 8 questões para os senhores fazerem o seu gabarito. Tem as lacunazinhas para você, tanto em relação às questões abertas como as que possuem opções, e aí por diante. Para o pessoal que não entendeu, digamos, na questão 6, você encontra a opção B, né? Você, no caso, vem aqui em B e joga a sexta questão, e assim por diante. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos, até a próxima.